TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço? Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Programa de saúde ao vivo é na terça. Programa de saúde gravado é no sábado. No sábado não tem como você participar. Você vai apenas assistir, contemplar, mas não tem como você mandar a sua pergunta, né? Nessa interatividade. Em tempos modernos, a TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. Mairink e Flaviano sempre comentam aqui comigo, não justifica gravarmos, o interessante é que ele seja ao vivo nessa participação imediata, portanto a sua participação ela é muito válida. Nesta terça-feira, que é a última terça-feira do mês, hoje é dia 27, daqui a poucos dias estaremos entrando em agosto. O Serviço de Meteorologia está indicando mais uma frente fria que deve chegar esta semana aqui na região sudeste. No sul, essa frente fria já chegou. E na região sudeste deve chegar a partir de amanhã. Portanto, todos devem se preparar. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, ao vivo no estúdio da TV Candidez, do programa Amostra Grátis da Saúde, eu recebo o médico Dr. André Moraes, cirurgião plástico. Dr. André Moraes, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui novamente, ao vivo, no estúdio do programa Amostra Grátis. Prazer. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os telespectadores do programa Amostra Grátis. Estou muito satisfeito de estar aqui novamente e espero poder contribuir aí no esclarecimento das principais dúvidas e questões envolvendo aí cirurgias do contorno corporal, lipoaspiração, abdominoplastia, enfim, ou qualquer outra dúvida que aparecer. Bom, e mais uma vez eu gostaria aqui de agradecer essa sua presença, essa sua parceria nessa sequência de 3 entrevistas que a gente está finalizando hoje com o médico Dr. André Moraes, né, por essa acolhida aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. O nosso tema está na tela, a gente está falando sobre a questão das cirurgias do contorno corporal, basicamente, abdominoplastia e lipoaspiração, evidentemente que eu acho que sempre as pessoas gostam, às vezes, de fazer alguma outra pergunta fora dos 2 temas. Evidentemente que a gente vai procurar centrar mais nessa questão desses 2 temas. Você pode participar conosco enviando a sua pergunta. Nosso WhatsApp está aí, que é o 99932-6228. Como primeira pergunta, caro doutor André, qual que é a diferença entre lipoaspiração e abdominoplastia? É uma pergunta frequente no seu consultório? Sim, é uma pergunta que muitas vezes a paciente ela quer saber se o caso dela é de lipoaspiração ou se é de abdominoplastia. E às vezes, na realidade, ela precisa dos 2 procedimentos, né? Então, às vezes, ela tem que fazer uma lipoabdominoplastia. Mas, basicamente, a abdominoplastia ela é indicada quando você tem algumas alterações que levam a, por exemplo, a retirada do excesso de pele. Já a lipoaspiração ela consiste na retirada, da retirada do excesso de gordura. A lipoabdominoplastia é a associação dos 2, então você, além de retirar a pele, você vai retirar gordura. Se o músculo reto abdominal estiver afastado, você também vai amarrar esse músculo, voltar ele para a sua posição original.
É muito comum chegar no consultório, às vezes a pessoa quer fazer uma lipoaspiração e o médico percebe que talvez não seja esse o procedimento indicado e é abdominoplastia. E a minha pergunta é, quando é que essa abdominoplastia ela vai ser realmente referendada, indicada? É comum, quando houver excesso de pele ou quando houver uma diastase, que é o afastamento da musculatura, na maioria das vezes vai estar indicada uma abdominoplastia. Existem várias opções de abdominoplastia, não existe só uma técnica de abdominoplastia. Existe desde um mini abdômen, um mid abdômen, abdominoplastia convencional, abdominoplastia em âncora, abdominoplastia reversa, a abdominoplastia em cinta ou 360 graus. Então, são várias técnicas que, examinando caso a caso, a gente vai indicar a melhor para aquele paciente. E toda abdominoplastia, ela é igual ou existe uma diferença, muito embora o nome seja o mesmo? Exatamente. Então, um exemplo, aquele paciente que às vezes perdeu muito peso e há um excesso de pele muito intenso, às vezes precisa de uma abdominoplastia com incisões maiores, uma abdominoplastia convencional, uma abdominoplastia em âncora, ou uma abdominoplastia 360 graus, que nada mais é que a abdominoplastia associada a um outro procedimento que chama torsoplastia. Já quando a paciente apresenta uma quantidade de pele muito pequena, um excedente de pele muito pequeno, mas apresenta um afastamento da musculatura, então nesses casos a gente indica um mini abdômen, a mini abdominoplastia. Então nem toda abdominoplastia ela é igual, vai depender muito do caso a caso, vai depender da quantidade de pele, de como é essa pele da paciente, se é uma pele mais fina ou se é uma pele mais grossa, com uma melhor capacidade de retração. Então, isso aí vai nos fazer indicar determinada técnica de abdominoplastia. Legal. Olha aqui, eu estou recebendo já a nossa primeira mensagem. Você pode continuar participando conosco. Nosso telefone está ativo para que você possa mandar a sua pergunta. Com muito prazer, nós estamos recebendo hoje o médico cirurgião plástico Dr. André Moraes. Nós estamos falando sobre a questão do contorno corporal, especificamente abdominoplastia, lipoaspiração. E eu tenho aqui uma pergunta de Nova Serrana. Deixa eu ver aqui o nome dela, Meire, ela está dizendo que já morou em Belo Horizonte. Ela diz o seguinte, olha só, ela tem abdominoplastia há 9 anos. Ela é de Belo Horizonte, mas está falando de Nova Serrana. Ela teve uma reengorda e hoje emagreci novamente. Fiquei com uma certa flacidez, bem visível abaixo do umbigo. Para um reparo, teremos que mexer novamente? Parabéns pelo programa, Samuel. Obrigado, Meire, de Nova Serrana. Me parece que ela é também de Belo Horizonte, pela que ela falou aqui. E a sua pergunta agora, quem responde é o doutor André Moraes. Se a pessoa já fez uma abdominoplastia, não quer dizer que obrigatoriamente ela nunca mais vai precisar de fazer uma segunda cirurgia. Nesse caso, me parece que devido a essa oscilação de peso, ela apresentou um novo excesso de pele. Então, aí sim pode ser indicada uma nova abdominoplastia. Quando a paciente já fez uma abdominoplastia e vai fazer outra, a gente chama isso de abdominoplastia secundária. Aí, a depender da quantidade de pele a ser retirada, é que a gente pode indicar uma abdominoplastia secundária do tipo mini abdômen, do tipo abdômen total ou convencional ou do tipo mid. Bacana, estou recebendo aqui mais uma pergunta nesse primeiro bloco. Às vezes as perguntas elas chegam assim um tanto quanto com alguns termos técnicos. Vou tentar aqui. Olá, Samuel, boa noite. Pessoa que não quis se identificar. Quanto tempo depois da abdominoplastia e lipo pode ocorrer causas de flacidez quando faz o protocolo modeladora termoterápico? Deu para você entender aqui, doutor André? Como é que você pode ajudar essa telespectadora? Ficou um pouco confusa aqui a pergunta, vamos ver como é que a gente tenta ajudar a telespectadora. Esse modelador termoterápico não é um termo habitualmente
utilizado aí na cirurgia plástica, tá certo? A gente usa modeladores no pós-operatório, não sei se é isso que ela quis dizer, que são as malhas compressivas. Agora, se é comum ou não, quanto tempo depois que ela vai ter uma nova flacidez de pele, isso vai depender. É importante a gente diferenciar a flacidez de pele do excesso de pele, porque a flacidez da pele é a flacidez daquela pele que fica. Já o excesso de pele é tudo que a gente vai retirar. Então, aquela paciente que tem uma certa flacidez da pele, aquela pele vai continuar nela, né? Então, pode ser que ela precise de reoperações em um intervalo mais curto do que aquela paciente que já tem uma pele mais grossa, uma pele com uma qualidade melhor que a gente fala. Bacana. Para a gente ainda fechar esse primeiro bloco, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, é a última terça-feira de julho. O que seria uma abdominoplastia reserva? Como é que o médico cirurgião plástico pode explicar essa pergunta para a gente? É a abdominoplastia reversa. Reversa. A abdominoplastia reversa é a abdominoplastia em que a gente vai tratar principalmente aquele excesso de pele que está acima do umbigo. Ela tem indicações bem precisas, não são todas pacientes que vão ser candidatas a esse tipo de cirurgia. Na maioria das vezes, são pacientes que já foram submetidas a uma abdominoplastia, independente de qual técnica, e há uma sobra de pele, principalmente acima do umbigo. Então, essa nova abdominoplastia, que chama abdominoplastia reversa, ao invés da cicatriz ficar na linha da calcinha, essa cicatriz ela vai ficar no sulco inframamário. Então, são cicatrizes que vão ficar escondidas pela mama. Por isso que a indicação ela é bem precisa, não é todo mundo que vai ter essa indicação. A troca vai ter que valer a pena, a troca da cicatriz, a troca de retirada do excesso de pele pela cicatriz que vai ficar. Muito bem, eu estou recebendo aqui mais perguntas, eu fico muito feliz. Nós fizemos aqui algumas chamadas com a presença do médico Dr. André Moraes. Nós estamos falando hoje sobre a questão do contorno corporal, lipoaspiração, abdominoplastia, e nos programas passados, que você pode conferir no nosso canal no YouTube, nós também fizemos várias outras abordagens de temas. Estou recebendo aqui uma pergunta da Silvia, ela disse que mora aqui no centro, ela disse que já teve até indicação de fazer abdominoplastia. Ela quer saber como é que fica a questão das estrias. Ela já ouviu falar que as estrias podem apresentar um certo inchaço. Ô Silvia, obrigado pela sua pergunta. Doutor André te responde. Em relação ao pós-operatório da abdominoplastia, a paciente pode acontecer daquelas estrias que estavam mais discretas, elas inicialmente, enquanto a pele ali está ainda mais esticada, elas ficarem um pouco mais evidentes. Mas depois, com o processo de acomodação da pele, essas estrias tendem a voltar ao aspecto que era antes. Hoje, a gente tem algumas opções de tratamentos não só médicos para estrias, como, por exemplo, uma micropigmentação, que é com o intuito de fazer como se fosse uma tatuagem para poder disfarçar aquelas estrias que não conseguem sair naquela pele que está indo embora, que está saindo junto com a abdominoplastia. Bacana. E agora, para encerrar de verdade este primeiro bloco, a pergunta aqui da Nádia. Ela pergunta se o procedimento do risco cirúrgico para quem vai fazer a abdominoplastia é o mesmo para qualquer outro tipo de cirurgia. Ô Nádia, obrigado pela sua pergunta. O risco cirúrgico, ele consiste em uma anamnese, que é a entrevista do médico, associada a alguns exames pré-operatórios e uma consulta com o cardiologista ou com o anestesiologista. Cada paciente tem o seu risco de forma individualizada. Às vezes, alguns pacientes vão ser necessário pedir outros exames além do risco cirúrgico habitual. Então, por exemplo, se a paciente tem um problema de tireoide, pede-se avaliação dessa tireoide. Se é uma paciente que tem um fator de risco a mais para infarto agudo do miocárdio, para AVC, alguns outros exames podem ser necessários para poder complementar aí o risco cirúrgico da paciente. Então, o risco cirúrgico ele é individualizado, principalmente não decorrente da cirurgia, mas decorrente
de cada paciente. Bacana, é o nosso primeiro bloco, nós estamos fechando ao vivo nesta terça-feira, dia 27 de julho. Com muito prazer a gente recebe hoje o médico cirurgião plástico Dr. André Moraes. Nós vamos para o nosso primeiro e breve intervalo, você pode continuar mandando a sua pergunta. Daqui a pouco a gente está de volta. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você. Tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar, também é delivery. Peça pelo 3216-4137. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. VET possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro Divinópolis. Chega de fila! Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 27 de julho, nós estamos ao vivo de Divinópolis. Hoje teve uma temperatura, eu diria que um tanto quanto agradável, né? Para quem não gosta muito do frio,
Não fez muito frio hoje, mas se prepare porque o Serviço de Meteorologia está indicando que pode haver uma chuva, um frio um tanto quanto intenso. Então, portanto, se prepare e isso é muito importante. Deixa eu dar aqui um recado que na próxima terça-feira, olha só, na próxima terça-feira nós já vamos estar em agosto. Eu vou ter o prazer de receber aqui no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde a presença do terapeuta naturopata Ramon de Assis. Ele vai estar de volta ao vivo aqui na TV Candidez. Nós vamos falar sobre a questão da naturopatia, muito ligada à saúde do coração. Ramon de Assis está conosco desde aí, nos últimos meses, falando de várias questões da naturopatia, sobre o estômago, sobre a saúde do intestino. E agora ele vai falar sobre a questão da saúde do coração. Você não pode perder essa entrevista no dia 3. É na primeira terça-feira de agosto. Deixa eu dar um recado aqui da questão da campanha do agasalho. Não sei se o nosso diretor Túlio pode nos ajudar. Aí sim, Túlio, muito obrigado. Nesses tempos sombrios, existem outras formas de abraço. Abrace essa causa e aqueça com calor de sua solidariedade os corações de quem mais precisa. Doe agasalhos, calçados, cobertores. Deposite na sede da Unimed Divinópolis sua doação e ajude a campanha do agasalho da Sociedade São Vicente de Paulo. Eu recebi essa comunicação hoje do doutor evangelista José Miguel. Ele sabe que o programa aqui é sempre ao vivo. Mozart também nos enviou aqui, então, portanto, está dado o recado. Na campanha do agasalho está sendo recolhido no hall de entrada da Unimed Divinópolis. Obrigado aí ao Túlio. E para finalizar, deixa eu falar aqui agora da Megascan. Ressonância magnética, você sabe, tem nome. Num dado momento da vida, você pode precisar de uma ressonância magnética. E você vai lembrar do nome que mais te inspira confiança. E esse nome é Megascan. Horário estendido de 10 até as 10 da noite, de segunda a sexta. E no sábado até 1 da tarde. Ressonância magnética tem nome e esse nome é Megascan. Muito bem, deixa eu mandar aqui um grande abraço para algumas pessoas que estão nos acompanhando na cidade de Tiradentes. O Henrique, do Museu da Liturgia. Estivemos lá nesse último final de semana. O Henrique, ele está nos acompanhando, me mandou aqui um WhatsApp agora há pouco. Parabéns aí pela organização do Museu da Liturgia. Deixa eu mandar um abraço também para quem nos recebeu lá. A Fabiana Souza, o Rômulo Silva, o Igor Braga e o Marcos Costa. São pessoas que nós estivemos esse final de semana e que estão acompanhando o programa Amostra Grátis da Saúde. De volta com a nossa entrevista ao vivo, estou recebendo hoje com muito prazer nessa sequência de entrevistas com o doutor André Moraes. Nós já falamos aqui na primeira sua participação e na segunda também, que aliás foi cercada de uma homenagem muito bonita com os depoimentos dos seus pais, da sua mulher, do seu irmão, da sua cunhada, e que foi tudo de muita surpresa. E a gente sempre explora um pouquinho agora, nesse segundo bloco, o profissional que aqui está. Nós já falamos aqui, contamos já um pouco da sua história, e muito agora ele está na expectativa do seu novo espaço. Como é que você está preparando esse novo espaço para essa sua clientela, doutor André Moraes? Bom, esse novo espaço que a gente está construindo vai ser no edifício Empire Center, aqui na Antônio Olímpio. Vai ser um espaço mais amplo, em que a gente vai ter uma sala de recepção maior. Vamos ter 3 salas, vai ter o consultório, vai ter 2 salas de curativos e pequenos procedimentos. Com isso a gente vai poder estar dando bastante conforto para nossas pacientes aí e poder trabalhar aí também de forma bem agradável. Você está falando de um prédio moderno, né, novo, com estacionamento rotativo, que é a grande dificuldade hoje de uma cidade como Divinópolis. Exatamente. No Antônio Olímpio, está aqui do lado do Costa Rangel, né, parece que é 607... Isso, o número 607, nosso número lá vai ser no 1506. Então, sala número 1506, no 15º andar. Isso. Quando a gente fala do cirurgião plástico, a gente, é claro, sempre destaca esse profissional porque ele é a peça, digamos, mais importante de todo esse contexto envolvendo uma cirurgia plástica. Mas eu queria que você falasse um pouco aqui como é que é composta essa equipe do doutor André Moraes, porque você tem consultório e você também tem bloco cirúrgico. Como é que é composta essa sua equipe? Isso, então vamos lá. No nosso consultório, a gente tem 2 secretárias, a Laura e a Letícia,
que atendem muito bem, nos ajudam bastante aí, né, nos atendimentos. A gente tem 2 instrumentadoras cirúrgicas, que é a Amanda e a Daiane. Uma delas, inclusive, está grávida, que é a Daiane, então ela está afastada no momento. Contamos também com uma participação de outra instrumentadora para nos ajudar, que também chama Daiane. E a gente tem a Daniele, que é minha esposa, que é enfermeira, instrumentadora cirúrgica, enfermeira do trabalho, e ela hoje nos ajuda aí mais com a parte administrativa do consultório. Então, só no consultório aí a gente tem uma equipe aí grande. Tem que lembrar também que no hospital existe toda uma equipe do próprio hospital, que são os enfermeiros, né, que estão ali presentes, a equipe de anestesia. E também temos no pós-operatório fisioterapeutas, que são nossas parceiras aí, que a gente já conhece o trabalho delas e a gente está sempre indicando aí para que o resultado da cirurgia seja o melhor possível. Então, é uma equipe de consultório e é uma equipe também de bloco cirúrgico, né? Que está todo ligado aí nessa questão do atendimento aos pacientes e também às pacientes. Você contou um pouco da sua história aqui com relação a essa questão desse momento da pandemia que foi instalada no Brasil, em todo o mundo, em março passado. Quase 1 ano e meio depois, você está vendo um futuro um pouco melhor, com mais segurança e com menos medo por parte da paciente? Como é que você está vendo hoje? Como é que está hoje o andamento num bloco cirúrgico? Claro que todos os cuidados vão permanecerem, mas os pacientes estão se sentindo um pouco mais seguros? Sim. E o que a gente observa é que antes, às vezes, a gente precisava suspender cirurgias, às vezes com medo de não ter vaga, né, no hospital. E hoje, às vezes, a gente precisa suspender a cirurgia pelo fato da paciente ter tomado a vacina 1, 2 dias antes. Então, apesar de, às vezes, precisar suspender, o motivo tem nos deixado mais felizes, né? Então, a vacinação tem chegado, hoje já estamos aí com um cadastro aqui em Divinópolis, pacientes a partir de nascidos em 1984. Então, o que a gente observa é uma perspectiva aí de melhora. Os pacientes, a maioria que nos procura ou vacinou ou tem alguém da família já vacinado. Então, isso vai dando cada vez mais segurança para que a gente possa aí ter um pós-operatório também tranquilo. Legal. No bloco final, o nosso diretor Túlio vai colocar o crédito para a gente, mas tem muita gente que gosta de acompanhar um pouco do dia a dia desse profissional médico nas redes sociais. O médico cirurgião plástico Dr. André Moraes está presente no Instagram e apenas com André Moraes Plástica. Claro que no Instagram você já sabe que é tudo junto, André Moraes Plástica. Eu vou deixar também aqui o telefone aqui no 13º andar do Costa Rangel, por enquanto, que é o 3016-1718. 3016-1718. Em setembro, nós vamos estar aqui de volta com o Dr. André Moraes. A gente vai mostrar esse novo espaço. Vamos lá fazer uma filmagem, uma imagem e trazer aqui para o telespectador que nos acompanha ao vivo aqui na TV Candidez. E esse ao vivo faz toda a diferença. O Dr. André está percebendo aqui pelas mensagens. Samuel, boa noite. Todos os que assistem ao programa e ao renomado cirurgião plástico Dr. André Moraes, parabéns a ele. Peço ele para responder para a gente sobre a questão da lipoaspiração, também indicada para homens com excesso de gordura localizada. Quem está te mandando aqui um abraço e já está te agradecendo é o Manuel, corretor do bairro Porto Velho. O Manuel é um dos grandes corretores de imóveis aqui da Divinópolis. Manuel, muito obrigado pela sua pergunta. Doutor André responde para a gente. Manuel, um abraço para você. Homens também podem fazer a cirurgia de lipoaspiração. Na realidade, há uma demanda maior por parte das mulheres, porém, tem aumentado cada vez mais a procura por esse tipo de cirurgia por homens. Porque não é sempre que a gente consegue uma definição da musculatura e, às vezes, a gordura em determinadas partes do corpo acabam atrapalhando essa definição, e a lipoaspiração, que hoje, junto com a tecnologia, aí, tem melhorado cada vez mais. Então, a gente consegue definir melhor, além de tirar a gordura, definir melhor essa musculatura aí que está atrás dessa camada de gordura. Legal. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é Miriam, eu falo aqui do centro.
Eu gostaria que o doutor André comentasse sobre a questão da gelatina, se ela colabora no processo de cicatrização. Me refiro à questão da abdominoplastia. Isso procede? Miriam aqui do centro. Ô, Miriam, muito obrigado pela sua pergunta. A gelatina, ela tem colágeno, então acredito que a pergunta seja nesse intuito. A gente sabe que para uma adequada cicatrização é necessário a deposição de colágeno em cima da cicatriz. Lembrando que alguns pacientes eles podem ter uma alteração genética que não tem um controle muito adequado desse colágeno. Mas, de maneira geral, qualquer fonte de colágeno ela pode sim melhorar aí o processo de cicatrização. Então, está indicada sim, o uso de gelatina e proteínas ricas em colágeno. Muito bem. Olá, Samuel, boa noite. Pergunta ao doutor André sobre a questão para engravidar logo depois de ter feito abdominoplastia. Qual que é o tempo indicado? A pessoa não quis se identificar. Sim. Essa também é uma outra pergunta? O ideal é fazer a abdominoplastia já com a prole definida, porque você já faz o procedimento já pensando em que não terá mais filhos. Por quê? Porque uma nova gestação pode prejudicar esse resultado, tá certo? E a abdominoplastia, a indicação mais clássica que a gente tem é justamente aquela mulher que já teve filhos e as alterações no corpo foram decorrentes aí dessa gestação. Porém, se por acaso a paciente que já fez abdominoplastia vier a engravidar, o ideal é que esse intervalo seja de pelo menos 6 meses. Por quê? Porque logo após a abdominoplastia, a quantidade de pele ali é muito limitada. Então, uma gestação, a pele ela vai conseguir esticar, isso não vai limitar o crescimento do bebê, porém, há uma maior chance de formação de estrias. Então, o ideal mesmo seria que não engravidasse, né, já tivesse definido aí que não iria engravidar, mas se isso acontecer, ou se for um desejo da paciente, que espere pelo menos 6 meses depois da abdominoplastia. Muito bem, eu estou recebendo aqui algumas perguntas sobre a lipo HD. Mas antes de fazer a pergunta que a telespectadora deseja, você pode explicar para a gente o que seria lipo HD? É a primeira vez que eu estou ouvindo falar sobre isso. De onde que vem esse termo HD? Vem de High Definition, ou seja, alta definição. Então, lipo HD nada mais é do que uma lipo em que você vai ter como objetivo principal, além de retirar a gordura, mostrar ali a musculatura que está atrás. Então, uma técnica mais elaborada, com o intuito de mostrar ali a musculatura que está logo atrás. Aí existem vários conceitos, mas um que eu acho bem interessante é dividir essa lipo HD em lipo de alta definição, lipo de média definição e lipo de baixa definição, a depender da anatomia de cada paciente e do desejo daquela paciente, tá certo? E quando a gente fala da questão da lipo HD, ela pode substituir a abdominoplastia? A lipo não substitui a abdominoplastia, principalmente quando há o excesso de pele ali. Então, você vai tirar o excesso de pele, porém, aí na lipo em alguns locais você vai lipoaspirar mais para poder ali mostrar mais o contorno corporal. Aí sim, você pode associar técnicas de lipo HD a uma abdominoplastia. Muito bem, eu estou recebendo aqui 2 perguntas. É muito comum, muito natural, quando a gente faz algum tipo de programa com esse tema de cirurgia, as pessoas sempre perguntam, eu estou recebendo 2 perguntas, estou apenas citando até em respeito aos telespectadores, sempre gostam de perguntar sobre a questão de valores, né? Essa questão de valores é uma questão muito pessoal, né? E é avaliada caso a caso. Então, tem a pessoa, não gosto, não quero me identificar, mas então acho que é importante você procurar o profissional e ver também essa questão, né? Porque é muito íntima e também muito pessoal. Tem aqui uma pergunta que está um pouco fora da questão da lipoaspiração, doutor André Moraes, e também da abdominoplastia. É a Janete Souza, do bairro Cidil, sobre a cirurgia reparadora. Em apenas um procedimento, é possível eliminar todo o excesso de pele? Ô, Janete, muito obrigado pela sua pergunta. Ela não falou que é a cirurgia bariátrica, mas eu acredito que possa ser sim. Como é que você responde a Janete Souza, do bairro Cidil? Vai depender. Depende da quantidade de pele que essa paciente tem. Então, o ideal a gente sempre tenta, num procedimento cirúrgico só,
conseguir o melhor resultado, mas se necessário for, retira-se em novo procedimento cirúrgico. A Hilda Tavares, do bairro Porto Velho, quanto tempo depois da cirurgia bariátrica pode ser feita a cirurgia plástica? Obrigado, Hilda, do bairro Porto Velho. Pelo menos 1 ano. O mais importante é que o peso da paciente já seja um peso estabilizado. E esse dá um intervalo de pelo menos 1 ano. Por quê? Porque, primeiro, se a paciente continuar a oscilar de peso, esse resultado ele vai modificar. Então, se ela fez abdominoplastia, mas ainda vai continuar perdendo muito peso, pode ser que aconteça igual aquele caso daquela telespectadora que nos contou que perdeu mais peso depois da abdominoplastia e acabou sobrando mais pele. Então, o ideal é que esse peso já esteja estável e geralmente isso se dá pelo menos 1 ano depois que a paciente fez a cirurgia bariátrica. Muito bem, mandando um abraço aqui para a cidade de Nova Serrana, para Aparecida, que ela acabou nos enviando aqui também uma pergunta e que está um pouco fora com relação à lipoaspiração e abdominoplastia, mas é claro, o doutor André Moraes tem competência para responder aí para a gente. Tem como fazer uma plástica nos seios para quem fez a cirurgia bariátrica? Tem essa dúvida também de cirurgia bariátrica com relação ao seio? Sim, é muito comum na realidade, após a cirurgia bariátrica, ocorrer uma pitose, uma queda da mama. Então, esse excesso de pele na mama, ele pode ser retirado e associado ou não ao uso de prótese de silicone. Então, é uma demanda que ocorre quase que conjuntamente aí com a abdominoplastia. É a paciente que perdeu muito peso e há um excesso de pele tanto na região do abdômen quanto na região das mamas. Bacana, a gente abriu aqui esse parêntese, né, para fazer aqui essas 3 perguntas relacionadas muito à questão da cirurgia reparadora, muito mais voltada para a questão da cirurgia bariátrica. E eu vou fazer aqui uma pergunta para você. Quase sempre vai ser uma regra, quem passa pela cirurgia bariátrica terá que passar também pelas mãos de um cirurgião plástico? Vai depender da quantidade de pele que vai ter no pós-operatório aí da cirurgia bariátrica. O que a gente observa é que a maioria dos pacientes acaba tendo um excesso de pele a ponto de se indicar alguma cirurgia plástica. Porém, algumas pacientes apresentam uma qualidade de pele melhor, ou seja, uma pele mais grossa, com uma melhor capacidade de retração, que às vezes ali ela vai se sentir satisfeita. Na realidade, a cirurgia plástica, quem indica a cirurgia é principalmente o paciente e não o cirurgião. Se está incomodando e é possível de operar, a gente opera. Se não está incomodando, não tem indicação de operar. Há uma outra pergunta aqui relacionada à lipo-HD. A lipo-HD pode ser realizada junto com a abdominoplastia? A telespectadora também não quis se identificar. Alguns princípios, sim. Tem uma pequena diferença, porque numa abdominoplastia, a gente tem um limite aí da espessura do retalho que a gente fala, que é a quantidade de pele ali que vai ficar, de gordura que vai ficar ali no abdômen, na pele que a gente vai puxar. Então, a gente não pode deixar esse retalho, essa pele muito, muito fina, porque senão existe um risco maior de complicações. Porém, alguns princípios podem sim ser obedecidos para dar uma naturalidade aí do abdômen. Então, é possível, mas dentro de um certo limite. Muito bem, olha só a pergunta que eu estou recebendo aqui da Marli. Ela está dizendo que ela é moradora do bairro Alinsuque. Alinsuque fica bem próximo ali ao bairro Niterói. Ela tem uma filha de 22 anos e que a filha já pensa em fazer lipoaspiração. Ela pergunta para você se tem uma idade mínima definida pelo Conselho dos Médicos para fazer lipoaspiração e abdominoplastia. Não tem uma idade mínima, porém é extremamente importante que, se for uma paciente maior de idade, há o desejo dessa paciente e o ideal é que haja o consentimento aí de seus familiares. E se for uma paciente menor de idade, a gente necessita do consentimento assinado pelos pais. E aí também há a necessidade também de uma maturação aí da paciente. Então a gente avalia tanto o aspecto físico quanto o aspecto psicológico aí da paciente. Muito bem, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, recebendo hoje com muito prazer Dr. André Moraes, cirurgião plástico. Nós vamos para o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar definitivo até o fim do programa. Daqui a pouco a gente está de volta.
A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. VET possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno, que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro Divinópolis. A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você. Tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar, também é delivery. Peça pelo 3216-4137. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Deixa eu dizer para você aqui que mandar um grande abraço para o Dr. José Lúcio de Abreu Faria Júnior, médico psiquiatra que está em novo endereço. Está todo mundo aqui em Divinópolis hoje, da classe médica, procurando os novos ambientes. Ele está aqui no Prêmio Tower, aqui da Rua São Paulo, 335, sala 204. José Lúcio, um grande abraço para você aí, muito obrigado aí pela sua parceria. Em breve, doutor José Lúcio, se ele é médico psiquiatra, vai estar conosco. Eu vou pedir ao Túlio, por gentileza, que coloque já, Túlio, se não for te causar incômodo, apenas aí o VT da O2 Hiperbárica, por gentileza. Nós vamos direto nela, se não for te causar incômodo aí. Apenas dizer para você que a O2 Hiperbárica está localizada na Rua Paraíba, aqui em Divinópolis, bem no centro da cidade, com
toda a equipe do Dr. Wendel Parreira, o Henrique Prudente, são médicos ortopedistas e que estão ligados à questão da oxigenoterapia hiperbárica. É uma clínica que está aqui no centro da cidade e se expandindo também em breve no Hospital São João de Deus, pelo que me declarava hoje o Dr. Gustavo Laranjo. Grande abraço para toda a equipe da O2 Hiperbárica. Muito obrigado aí ao nosso diretor Túlio, que está ao vivo. Eu costumo dizer que ao vivo também tem as suas, fica sempre, às vezes, sempre surge um fato novo. De volta com a nossa entrevista ao vivo, nós vamos até agora às 22 horas. Nós estamos recebendo hoje com muito prazer o médico Dr. André Moraes, parceiro da TV Candidez, parceiro do sistema MPA de comunicação. A Tânia Mendes do Centro, ela pede para você responder uma pergunta mais para o marido dela, sobre a questão da ginecomastia, não sei se falei certo. Ela vai demandar muito tempo de internação? Pergunta a Tânia Mendes. Obrigado, Tânia, pela sua pergunta. O que é a ginecomastia? A ginecomastia é o aumento da mama no homem. A ginecomastia, existem graus de ginecomastia, que pode ser desde o aumento somente da glândula, o aumento da glândula com gordura, ou o aumento da glândula com gordura e com excesso de pele. Então, a depender do grau da ginecomastia, vai se mudar o tipo de cirurgia indicada. Na maioria das vezes, é uma cirurgia que a gente consegue fazer com anestesia local e sedação, ou peridural com sedação, e o paciente costuma ter alta no mesmo dia da cirurgia. Claro que vai depender de cada paciente e também do procedimento, da técnica cirúrgica a ser utilizada, a depender do grau da ginecomastia. Então é necessário avaliar o caso para que a gente possa dar essa resposta com mais certeza. Você está dizendo aqui que é uma das demandas mais apresentadas no caso dos homens? A cirurgia de ginecomastia é uma das cirurgias mais procuradas pelos homens. Então, é um incômodo que gera nos pacientes do sexo masculino de maneira bem significativa. Ok. Bom, eu tenho aqui uma pergunta relacionada à questão qual o limite, se existe limite de quanto de gordura pode ser aspirada numa questão da lipoaspiração. É uma definição do médico? Tem alguém para definir essa questão? Ou vai depender do paciente também, do quadro que ele se apresenta? É extremamente importante que o paciente que procura a lipoaspiração saiba que o principal objetivo da cirurgia não é emagrecer o paciente. O principal objetivo da cirurgia é melhorar o contorno do paciente. Então, você vai tirar ali gordura localizada, gordura que estão impedindo a definição muscular. Então, não há um volume proibitivo, porém há uma recomendação, tanto da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, quanto do Conselho Federal de Medicina, é que não se ultrapasse em torno de 7% do peso corporal. Então, um paciente de 70 quilos, você vai tirar aí em torno de 4,9 litros aí de gordura. É importante obedecer esse limite de acordo com o peso do paciente. Há outros fatores que devem ser levados em conta, mas a gente tem sim uma recomendação desses órgãos para não se extrapolar e causar maiores riscos aí durante o procedimento. Bacana. Deixa eu mandar aqui um abraço para quem, doutor André? Para a dona Jacira, sua mãe, está aqui acompanhando o programa. E você sabe que mãe é mãe, né? Tá certo. De vez em quando a minha mãe assiste o programa também, ela me manda aqui uma mensagem. Está dizendo, boa noite, Samuel, parabéns ao programa Amostra Grátis da Saúde, estou aqui acompanhando, excelente e esclarecedora entrevista, abraços, Jacira. Sua mãe está te acompanhando, isso é muito importante. Um abraço, viu, dona Jacira, um abraço também para o Edson Souza, um dos vereadores mais combativos da nossa Câmara Municipal de Divinópolis. Doutor André, o resultado da cirurgia da abdominoplastia aparece depois de quanto tempo? Aqui quem está fazendo a pergunta, não colocou, deixa eu ver aqui, a Jussara. Ela não fala aqui o bairro. Obrigado, Jussara. Bom, Jussara, o resultado, após 1 a 2 meses, você já vai ver bastante do resultado. Porém, o resultado final a gente tem que esperar pelo menos 6 meses. E isso não só da abdominoplastia, como da maioria das cirurgias plásticas. Por quê? Há sempre um edema, que é um inchaço residual, e esse inchaço, ele demora esse tempo para poder a gente ter certeza que ali o resultado está próximo aí do definitivo. Então, 1 a 2 meses você já vai ver resultado, porém, o resultado final a gente tem que esperar pelo menos 6 meses. Olá, Samuel, boa noite. É possível ganhar peso depois da lipoaspiração?
Pode acontecer algum tipo de inchaço? A pessoa também não quis se identificar? Não tem problema, o objetivo é que a sua pergunta seja feita e seja respondida, porque nós estamos ao vivo. Sim. Eu costumo falar com os pacientes que depois da lipoaspiração, é aí que o paciente tem que ter mais cuidado ainda. Se ele não tem hábitos de vida que vão manter aquele resultado, o resultado ele pode sendo perdido ao longo do tempo. Então, além de fazer a plástica corporal, ali a gente tem que fazer a plástica da mente também. Olha aqui a pergunta da Mônica, ela está dizendo que ela já fez uma lipoaspiração tem bastante tempo, tem 8 anos, ela pergunta se ela pode repetir a lipoaspiração e se existe algum limite de vezes para fazer esse tipo de procedimento. Obrigado, Mônica, pela sua pergunta. Doutor André responde para a gente ao vivo. Então vamos lá. Quem já fez lipoaspiração pode fazer lipoaspiração de novo? Pode. Porém, a cada vez que a paciente vai fazendo lipoaspiração, há um aumento ali da resposta do corpo a esse trauma aí no tecido, né, na gordura. Isso pode gerar o que a gente chama de fibroses. Então, 2, 3, 4 lipoaspirações já não é um indicado, porque a partir de certo limite há uma fibrose muito intensa dos tecidos, então você não vai conseguir obter às vezes o mesmo resultado do que numa lipoaspiração inicial. Então, não há um limite máximo, porém, quanto mais lipo a paciente fizer, mais difícil vai ser da gente conseguir um resultado que seja agradável. Olá, Samuel, boa noite. Tenho prótese de silicone nas nádegas e isso tem 18 anos. Eu nunca tive nenhum tipo de problema. Gostaria que o doutor André explicasse se vai ser necessário algum dia a troca dessa prótese. Vanésia, muito obrigado aí pela sua pergunta e o médico responde para a gente. Vanésia, hoje a recomendação que se tem é que se faça o acompanhamento, ou seja, você vai fazer um exame de imagem para poder avaliar a integridade dessas próteses. O exame que a gente indica nesse tipo de cirurgia é a ressonância magnética da região glútea. Faça a ressonância magnética, mostrando que as próteses estão íntegras, não tem obrigatoriedade de trocá-las. Olá, Samuel, boa noite. A gordura retirada da cirurgia da lipoaspiração, ela pode ser aplicada em uma outra região que a paciente deseja? Vamos ver como é que o doutor André vai te responder essa pergunta. A telespectadora também não quis se identificar. Não tem problema. Sim, teoricamente a gordura pode ser injetada em qualquer parte do corpo. O objetivo de injetar gordura é dar volume, então algumas áreas que estão deficitárias de volume, porém hoje a gente sabe que além da gordura ali, você tem células que vão melhorar a qualidade do tecido. Então, em áreas de trauma, cicatrizes, área de radioterapia, a gordura vai trazer um efeito benéfico ali para a pele. No rejuvenescimento facial, você pode utilizar a gordura para preencher algumas áreas deficitárias e, em paralelo a isso, ocorre também a melhora da qualidade da pele naquele local. Então, a lipoenxertia hoje é um procedimento bastante realizado e deve ser realizado de maneira correta e segura por um cirurgião plástico para que se evite aí complicações. Olha só essa pergunta que eu achei bastante interessante, é a Simone do bairro Niterói. E na medida do possível eu sempre gosto de valorizar todas as perguntas que chegam aqui, mas está interessante essa pergunta dela. Gostaria que o médico André explicasse para a gente sobre a possibilidade de uma cirurgia plástica em pacientes com lúpus. Isto é possível? Eu tenho muito desejo de fazer uma abdominoplastia e, ao mesmo tempo, também silicone. Tenho indicação. Mas como fica a questão do lúpus? Ô Simone, obrigado pela sua pergunta. Vamos ver como é que o doutor André pode te ajudar na resposta. O lúpus, para quem não conhece, o lúpus ele é uma doença autoimune. O que é isso? O corpo ataca ele mesmo. E o corpo pode atacar qualquer órgão, desde a pele, desde os rins, intestinos. Então, vai depender de como está esse lúpus. É um lúpus controlado? A paciente está precisando tomar quais medicamentos? Altas doses de corticoides ou não? Então, a gente não pode dizer que, com certeza, essa paciente nunca poderá fazer uma cirurgia, porém, no pré-operatório, no risco cirúrgico, é necessário avaliar
os riscos dessa cirurgia, como que está aí o controle desse lúpus e, juntamente com o médico responsável pelo tratamento, no caso o reumatologista, avaliar essa possibilidade de fazer a cirurgia não. É possível fazer a cirurgia? É possível, porém tem que levar em conta vários fatores para que seja um procedimento da maneira mais segura possível. Antes de pedir aqui o encerramento da sua parte, uma pergunta aqui que eu achei também bastante interessante. Tanto a lipoaspiração como a abdominoplastia são feitas em hospital? Márcia, que está fazendo aqui a pergunta. Obrigado, Márcia, pela sua pergunta. A nossa opção é por fazer em hospital. É um ambiente mais seguro, é um ambiente em que você tem ali vários outros especialistas, então a nossa opção é sempre por fazer esse tipo de procedimento aí em ambiente hospitalar. Bom, vou reforçar aqui o 3016 17 18, daqui a pouquinho o Túlio pode colocar para a gente no Instagram, André Moraes Plástica. O André faz ali um misto, né, de questões pessoais, mas também com muita informação, que todo mundo gosta de acompanhar também um pouco do lado pessoal, você sabe disso, né? Do médico. Você está muito presente ali também no Instagram. Como é que você resume essa nossa entrevista de hoje e o que de mais importante você gostaria de deixar marcado para o telespectador que nos acompanha ao vivo sobre essa questão do contorno corporal, a abdominoplastia e a lipoaspiração? Bom, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a todos que nos enviaram perguntas, espero ter contribuído aí para ajudar a esclarecer as principais dúvidas. É um tema bastante extenso, então a gente sabe que a gente não consegue falar sobre tudo, mas de maneira geral é importante que os pacientes, na hora de procurar um médico para poder fazer a cirurgia de contorno corporal, procure um médico especialista, no caso o cirurgião plástico, verifique se esse cirurgião plástico ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e isso ajuda a orientar se esse cirurgião teve uma formação adequada, e também siga exatamente os cuidados tanto no pré quanto no pós-operatório para que o resultado cirúrgico seja um resultado que todos fiquem satisfeitos, satisfeitos com o resultado e que traga felicidade aí e uma melhor qualidade de vida aí para os pacientes. Muito bem, um abraço aqui para o Maurício. Estou recebendo aqui mais perguntas aqui também relacionadas à abdominoplastia. Bem rapidinho, meu nome é Maria, bem rapidinho mesmo, viu, diretor Túlio? Gostaria de parabenizar pela entrevista, acompanho sempre o programa Amostra Grátis. Já tenho 50 anos, sou hipertensa. Se tem algum perigo de fazer abdominoplastia e lipo? Obrigado, Mara, pela sua pergunta. Você pode responder para ela rapidamente, doutor André Moraes? Mara, você vai passar por um risco cirúrgico. Não existe nenhuma cirurgia que a gente possa falar que ela é completamente isenta de riscos. Mas o risco não é tanto somente da cirurgia. O risco é do paciente. O risco cirúrgico ele é individual. Então, você vai passar por uma bateria de exames. A idade em si não é um fator limitante. Existem outras coisas que podem ou não limitar a cirurgia. Ok, muito obrigado. Viu? Sucesso aí no novo espaço. Talvez em setembro a gente vai mostrar aqui o novo espaço da clínica do Dr. André Moraes, que vai ser aqui na Antônio Olímpio de Moraes, bem próximo ao Costa Rangel, mas num espaço completamente atualizado aqui na Antônio Olímpio de Moraes 607, na sala 1506, já provavelmente em setembro. Por enquanto, está aqui no Costa Rangel, no 13º andar. André, em nome aqui do Sistema MPA, da TV Candidez, muito obrigado pela sua atenção. Você é um médico que eu comento aqui com as pessoas nos bastidores, que você mostra muita competência e, mas ao mesmo tempo, eu vejo você com muita humildade, com muita simplicidade, né? E passando, acima de tudo, uma confiança muito grande para as pessoas que nos assistem, principalmente para os pacientes. Muito obrigado aqui pela sua parceria conosco. Eu que agradeço, Samuel. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha no sábado, a partir de 13h. Em breve, provavelmente na sexta-feira, essa entrevista vai estar no nosso canal no YouTube. Para você, uma boa noite, doutor André, e até a próxima semana, se Deus quiser.
Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.